Então, como eu falei nesse último vídeo, o nosso objetivo é olhar de mais perto o problema que é de calcular uma integral. Porque, a priori, se eu souber que alguma função é integrável, por exemplo, a função cosseno, que está aqui, ela é contínua, logo ela é integrável, por uma das propriedades que a gente viu. Apesar disso, para calcular a sua integral, eu teria, por enquanto, que montar somas de Riemann e conseguir calcular o limite quando é tende ao infinito. Então, em geral, isso é uma coisa que um computador pode fazer para, pelo menos, dar uma estimativa de uma integral, porque um computador pode calcular uma soma para 1 milhão de retângulos, mas a gente quer desenvolver um método e o resultado principal de cálculo 1 é o teorema fundamental do cálculo. Então vamos olhar isso de um pouco mais perto. E descrever esse resultado. Então, vamos descrever o teorema fundamental. Eu não vou enunciar ele diretamente, ok? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou introduzir uma outra função. Então, pensa assim, temos alguma função. Eu faço os meus desenhos sempre com funções positivas para ajudar um pouco a intuição. Mas imagina que essa é a nossa função f. E eu quero calcular a integral entre a e b. Então a integral entre a e b vai ser escrita, chama isso de número i. E eu estou interessado em calcular essa integral aqui. Eu uso um t aqui, eu já falei que essa variável que aparece aqui dentro da integral, uma variável muda. Mas vocês vão entender daqui a pouco porque eu escolhi de chamar ela de t. Então, essa integral aqui parece, a priori, em geral, difícil de se calcular a partir da função f, mas, mesmo assim, eu vou fazer uma coisa que vai parecer mais difícil ainda. Eu vou considerar a função que eu vou chamar de i de x, em que eu vou fixar um ponto x entre a e b, e eu vou chamar de i de x a integral entre a e x da função f. Então vamos chamar de função área é um termo, não sei se é muito padrão em português. Função área de f vai ser a seguinte: i de x definido como a integral entre a e não b, mas x. f de t dt. Ok? Então, é a área contida entre a reta vertical em A e a reta vertical em X. Então, essa função ela é bem definida, porque minha função f, que estou supondo, é integrável, e ela tem algumas propriedades. Okay? Então, a primeira é que, bom, em A, essa função vale zero. Porque a integral entre a e a da função f é igual a zero. Tá? No intervalo de tamanho zero não tem área. Ok.
Agora, a função i na outra extremidade do intervalo, no ponto B, é exatamente o número i que eu introduzi acima, que é esse i aqui. Tá? Quando x igual a b, i de b é exatamente o número que eu quero. Então, na verdade, eu vou introduzir uma função i que depende de x, e lá no fim das contas, eu vou querer conhecer essa função somente no ponto B, é o que me interessa. Ok? E tem uma outra observação que a gente pode fazer, é que a função i, né, como função da variável x, essa função aqui é não decrescente, mas vou escrever crescente. Ok? Porque se o x cresce de um valor para um valor maior, a área debaixo da função f cresce também. Ok. Perfeito. Então, vamos considerar uns dois exemplos onde eu calculo explicitamente essa função área. Então, eu já considerei esses exemplos, ok? Mas eu vou... a partir deles, eu vou fazer uma observação interessante. Então, vou pegar uma função constante, de novo. Olhar ela entre dois pontos A e B. Então, a função constante tem um gráfico particularmente simples. E se eu fixar agora um x aqui e calcular a função área i de x, i de x vai ser igual à área desse retângulo aqui. Então, i de x é igual à área de um retângulo que tem uma base horizontal x menos a e uma altura h. Então, vai ser igual a x menos a vezes h, que eu vou escrever assim. Vocês vão entender depois por quê. H vezes x menos AH. Ok. Perfeito. Então, aqui eu vejo que, muito bem, que essa função aqui, eu verifico essas propriedades aqui. A propriedade 1 é que em 0 ela vale 0, porque se eu colocar um x igual a 0, um x igual a, desculpa, se eu colocar x igual a, eu vou ter i de a igual a 0. Se eu tiver i de b, eu vou ter a minha área do retângulo completo que está aqui. E óbvio que esse número aqui é positivo, ok? Então, eu vejo que a minha função é i, neste caso, já que h é positivo, a função cresce quando o x cresce. Ok, então, muito bem. Eu vou deixar um espaço em branco aqui para fazer uma observação depois. O segundo exemplo que eu vou considerar é de f ser uma reta de inclinação 1, positiva. Vou pegar uma inclinação positiva. Ok? Então, como que é? Entre dois pontos A e B, vou pegar dois pontos A e B positivos, também para facilitar o meu desenho. Então, o desenho que eu já fiz no vídeo anterior. Uma reta de inclinação positiva entre dois pontos A e B. Então, neste caso, eu fixo um x, eu calculo o meu i de x, minha função área, como sendo a área de um trapézio. Logo, vou continuar aqui em cima. Quem que é a função área? A função área é igual, se eu não me engano, a metade m x² menos a².
Então eu obtive isso num vídeo anterior, calculando a área desse trapézio via a área de dois triângulos, ou pode fazer também via a média dessas alturas aqui. Muito bem. Então, de novo, eu vejo que I de A é igual a zero, obviamente, I de B é o que eu quero calcular, e a função é crescente em x também. Então, eu vou também deixar um pequeno espaço em branco agora, aqui, para nesses dois casos em que a função área foi calculada explicitamente, porque geometricamente é uma conta elementar, eu vou fazer uma observação que é importante. Eu vou derivar a função i obtida em cada caso. Então, no primeiro caso, a função i, a dependência da função i em função de x é h vezes x menos ah. Então, se eu derivar com respeito a x, esse linha aqui é para indicar uma derivação com respeito a x, eu vou obter h. Tá? Porque a derivada de menos h a h com respeito a x vai dar zero, porque é uma constante. Okay? Mas o h que eu tenho aqui, se eu lembro da definição de f, isso aqui é simplesmente f de x. E no segundo caso, da reta de inclinação m, se eu calcular a derivada de i com respeito a x, então vai ter a derivada de x2 que vai me dar 2x, que vai se cancelar com esse meio aqui. A derivada de a quadrado com respeito a x0, vai sobrar mx. Mas mx é f. Então eu quero colocar um ponto de exclamação em cada um desses casos, porque podia ser um milagre, podia ser uma coincidência, não sei, mas as duas vezes eu derivei a função área e eu obtive a minha função original. Então acontece que isso é um resultado que é verificado em quase todos os casos, e é a primeira versão do teorema fundamental do cálculo. Então, eu vou chamar isso de parte 1, porque vai ter uma parte 2, que vai ser uma consequência quase imediata, mas vou separar em duas partes para ficar mais claro. O teorema fundamental do cálculo afirma que a derivada da função área é sempre igual à função f. Mas vou colocar umas hipóteses para ter um enunciado preciso. Vou pegar uma função AB contínua. E pronto. Então, vou pegar uma função f contínua. Então, a função área I de x definida daquele jeito. Vou reescrever a integral entre a e x de f. É uma função que é derivável. Em todo ponto do interior, mas vou escrever derivável em todo x do intervalo AB. E a sua derivada, quer dizer que ser derivável quer dizer que a sua derivada existe, mas ela é igual a f. Então, segundo esse teorema, o que eu observei nesses dois exemplos aqui, no exemplo 1 e 2,
não era uma coincidência, era uma coisa que sempre acontece desde que f seja uma função contínua. Então, eu vou dar uma prova, um esboço de prova desse teorema, pelo menos, mas a gente tem que pensar assim, se o que eu quero, tá? Eu lembro, o que eu quero, no fim das contas, é calcular I de B. Mas se eu tiver I de X, é claro que eu vou poder calcular I de B em particular. Então, eu vejo que para procurar I de X, eu preciso procurar uma função I cuja derivada é igual a f. Okay? Daqui a pouco eu vou chamar isso de uma primitiva. Mas vamos dar uma prova rigorosa o suficiente desse resultado fundamental. Então, a ideia de fazer simplesmente o seguinte, é de olhar essa função entre A e o meu X, e depois entre X e X mais H. Então, suponha que f seja assim, e eu tenho I de x, que é a integral da função entre A e x. Então, eu lembro que para provar que a derivada de I é igual a alguma coisa, eu vou ter que começar e calcular usar a definição de derivada para a função I, que envolve um quociente dessa forma. Então, eu quero calcular o limite quando h tende a zero de I de x mais h menos I de x sobre h e mostrar que isso aqui é igual a f de x. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui, e vai ser suficiente, eu vou calcular o limite lateral quando h tende a zero por valores positivos. Igual eu estou vendo no meu desenho aqui, eu peguei um h positivo, quer dizer que x mais h é maior do que x. Para pegar o negativo depois, pode fazer, é um raciocínio absolutamente semelhante, que eu não vou fazer aqui. Então, eu quero mostrar que esse limite aqui existe, igual a f. Então, vamos olhar no desenho e se convencer de que esse limite deve existir, deve ser igual a f. Então, no desenho anterior, vamos fazer uma espécie de aproximação e falar quem que deve ser I de x mais h. Então, I de x mais h é quando eu calculo a integral entre f e x mais h. Ok? Então, eu já vejo que vai ser igual a, primeiro, I até x, tá? E depois calcular a integral, tá? É uma das propriedades da integral que a gente viu. Eu posso calcular primeiro a integral até x, e depois calcular a integral entre x e x mais h de f. Ok? Então, usando uma cor, essa segunda integral aqui representa, no meu desenho, a área desse pequeno setor aqui. Okay? E o que eu queria falar
é que eu preciso me lembrar que o h aqui é muito pequeno, porque eu estou tomando o limite quando o h tende a zero. Então, vamos tentar fazer uma aproximação da área dessa região azul quando o h é pequeno. Então, quando o h é pequeno, vocês vão me desculpar, vou usar um desenho de novo. Quando a área é pequena, o h é pequeno, você tem que pensar que essa área azul vai ser pequena também. E, na verdade, se eu pensar bem, se a função f não der muitos pulos, eu podia aproximar a área azul pela área do retângulo vermelho, que é de altura f de x. Então, eu vou escrever assim: a área da região azul é aproximadamente igual à área de um retângulo assim. E quais são as dimensões? Esse retângulo aqui, ele tem também uma largura h e uma altura. Eu peguei de propósito aqui o ponto da curva, quer dizer que eu tenho uma altura que é dado pelo valor da função em x. Então, a área dessa região vermelha, desse retângulo, é igual a base vezes a altura, que vai dar f de x vezes h. Ok? Então, eu posso expressar I de x mais h, quando h é pequeno, tá? Como eu volto aqui em cima, como sendo I de x, mais a área da região azul, e a gente falou que essa região azul é aproximadamente dada por f de x vezes h. O que implica que quando h é pequeno, isso é tudo supondo que h é pequeno, eu posso agora rearranjar isso aqui da seguinte maneira: eu posso subtrair I de x em ambos lados, eu posso dividir por h, e eu vejo que isso aqui vai ser aproximadamente igual a f de x. Então parece claro que se eu tomar o limite quando h tende a zero, essa aproximação vai se tornar exata, módulo o fato, usando o fato de f ser contínuo. Então, eu acho que eu vou considerar, eu vou parar aqui, né, em termos de prova, mas eu vou mandar vocês lerem os detalhes, que são essencialmente uma implementação rigorosa dessa ideia que eu descrevi aqui. Então, os detalhes eu vou pedir para você olhar na página 143 da apostila. Bom, e se tiver umas mudanças, pode não ser na página 143, de qualquer forma, no capítulo 6 sobre integral e a prova da primeira versão do teorema fundamental do cálculo. Ok. Então, então é isso. A função I de x, a função área, parece difícil de se calcular, mas ela tem uma ligação extremamente simples com a função f, que é de ser o que a gente chama da primitiva de f. Okay? Então,
introduzir uma pequena definição aqui. Uma função f é chamada de primitiva de uma função f' se essa função f é derivável e se a deriva dessa função é igual à função original f. Ok? Então, o que a gente provou acima, tá? É que a função i que a gente está procurando é primitiva da função f. Né? A função área é uma primitiva da função f. Então, antes de continuar e de tentar saber exatamente quem é i, eu vou fazer algumas observações, tá? Alguns exemplos sobre essa noção de primitiva aqui. Então, se, por exemplo, se f de x é igual, sei lá, a 3, vou começar com os casos mais elementares. Se f de x é igual a 3, vamos dar achar alguma primitiva de fzinho. Então, eu estou procurando aqui uma função cuja derivada é igual a 3. Então, eu tenho que pensar assim. Quem que eu preciso colocar aqui para ter uma derivada igual a 3? Então, parece que eu tenho uma certa liberdade, mas eu acho que se eu colocar um 3x aqui, a derivada de 3x com respeito a x vai me dar 3. Então, como a derivada de 3x é igual a 3, isso implica que se eu chamar 3x de fzão, então 3x é primitiva de f. Ok? Eu achei uma primitiva. Mas alguém podia vir e falar assim, mas eu achei uma outra função. Então, eu tinha 3x, aí eu posso aqui, se eu colocar um mais 1, por exemplo, então, já que isso é verdade, isso implica que se eu chamar a função gzão de 3x mais 1, então essa função é primitiva também. Também porque a derivada de 1 vai dar 0, então não vai aparecer aqui. Então, eu vejo que, na verdade, eu podia pegar também uma outra função. Eu podia pegar qualquer número que eu colocar aqui, mais 1, menos 7, mas qualquer constante, eu vou obter infinitas primitivas. Então, a gente precisa fazer essa observação. Se uma função f possui uma primitiva, na verdade, ela possui infinitas primitivas, porque eu posso sempre escolher aquela constante que eu coloco. Então, uma função uma f, se ela possuir uma primitiva, tá? Ela possui infinitas primitivas.
ok? E na verdade tem uma pequena propriedade que diz que todas essas primitivas só diferem por uma constante. Então, vou escrever um pequeno lema que diz essencialmente quais são todas as primitivas. Se f, g são duas primitivas, de uma função f, então elas diferem por uma constante. Então elas, vamos escrever assim, então existe uma constante, tá? Quer dizer, é um número que não depende de x, uma constante c, pode ser positiva ou negativa, não importa, tal que f menos g seja igual a essa constante. Ok? Por que isso é verdade? Uma pequena prova desse fato. Daqui a pouco eu volto para a minha função i, tá? Aqui eu estou fazendo uma pequena parêntese sobre primitivas, porque a gente já observou essa estrutura de ter uma primitiva. Então a prova é simples, eu vou olhar, vou definir uma função que é igual a diferença dessas duas funções, f de x menos g de x. E o que eu vou fazer é mostrar que essa função m só pode ser constante. Okay? Então, eu vou mostrar que vou escolher dois pontos, x1 e x2, digamos, e mostrar que, na verdade, a função m toma o mesmo valor nesses dois pontos. Okay? Já que isso vale para qualquer par de pontos x1 e x2, eu vou poder, depois, a partir disso, eu vou deduzir que a função m é necessariamente uma constante. Okay? Se ela toma valores que não dependem do ponto, ela é constante. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou calcular a diferença da função m nesses dois pontos dividido por x2 menos x1. Então a gente sabe o que é isso. Tá? É um quociente que aparece no teorema do valor intermediário para a derivada, aquele corolário que a gente viu mais cedo. Então, vamos citar esse resultado, tá? Pelo teorema do valor intermediário, na verdade era o seu corolário, eu sei que existe um ponto entre x1 e x2, tal que esse quociente aqui realiza o valor da derivada de m nesse ponto x estrela. Então eu vou chamar, tá? Eu deveria ter deixado um espaço. Existe um ponto x estrela entre x1 e x2, tal que o quociente m de x2 menos m de x1 sobre x2 menos x1 é igual à derivada da função f m nesse ponto x estrela. Ok? Mas observe que aqui, quem é a derivada de m? A derivada de m é a derivada de f menos a derivada de g. Ok? Mas f e g são ambas primitivas de f, por hipótese. Quer dizer que a derivada de f
é igual a f e a derivada de g é igual a f também. Então, isso implica que a derivada da função m é sempre nula. Então, o que eu vou colocar aqui é zero. Porque eu não sei quem é exatamente esse x estrela, mas eu sei que a derivada de m em x estrela é zero. Okay? Então, se a derivada é nula, isso implica que m de x2 é igual a m de x1. Então, já que eu faço isso, eu posso fazer isso para qualquer par de pontos, ou posso imaginar que eu fixo o x1 e depois eu vou mexer com o x2, vou ver que a função toma em todos os pontos o mesmo valor que em x1, logo m constante. Vou escrever m de x, tá? Na verdade não depende de x, mas é uma constante. Então, o que a gente mostrou aqui, na verdade, é que uma função que tem uma derivada sempre nula só pode ser uma constante. Ok. Então, eu quero pouco a pouco voltar a essas primitivas aqui em cima e depois voltar a falar da função isão. Mas, vamos dar alguns exemplos. O que eu vou fazer agora é que cada vez que eu calcular uma primitiva, eu vou me lembrar do fato dessa primitiva não ser única e de colocar uma constante, c. Okay? Então, vou continuar com alguns exemplos. Então, eu já fiz o caso de f de x era igual a 3, então vamos pegar f de x igual a x. Okay? Para ter uma derivada aqui igual a x, eu me lembro dessa fórmula de x elevado a p igual a p vezes x elevado a p menos 1. Okay? Então, se eu tenho um x aqui, eu quero ver esse x como elevado a p menos 1, onde eu tenho 1 aqui. Então, aqui eu vou precisar de um 2. Porque para derivar um polinômio de grau 2, vou obter um polinômio de grau 1. Aqui está tudo bem. Só que vai ter esse 2. O 2 vai descer. Então, eu não quero esse 2, então eu tenho que dividir por 2. Ok? Então, essa fórmula vai ser útil para calcular primitivas de polinômios. Isso aqui eu vou usar ela de trás para frente. Ok? Então, já que x2 sobre 2 é uma primitiva de x, e que, igual eu vi aqui, qualquer outra primitiva só pode ser essa função mais uma constante, eu vou escrever assim de alguma forma, de uma vez só, a primitiva de x como sendo x² sobre 2, mais alguma constante que eu posso escolher a priori. Tá? Se eu só estiver interessado em achar uma primitiva de x é x² sobre 2 mais uma constante. Perfeito. Então, eu acho que a gente já entendeu como que funciona para calcular a primitiva de qualquer polinômio. Vou colocar, suponha que o meu polinômio seja x3 mais 3x. Então, eu acho que as primitivas dessa função f vão ser da seguinte forma. Para derivar o primeiro termo, eu quero obter um x3, então provavelmente que vai ser uma potência quarto, mas tem que dividir por 4 para obter x3. Se eu não dividir por 4, a derivada de x4 vai me dar 4x3. Okay? Mais 3, para obter esse 3x, eu vou querer colocar 3 vezes o x2 sobre 2 que eu tinha antes. Ok? Mais c. Então, a cada vez que eu precisar verificar, eu posso sempre derivar f e verificar que eu volto para a função f original. Tá? Então, ele tem sempre esse jeito de verificar que deve ser usado.
ok? Eu vou dar mais alguns exemplos de primitiva, depois eu volto à minha função área lá em cima. Vamos ver, por exemplo, a função... Mais tarde a gente vai ver um monte de exemplos, ok? Mas a função 1 sobre x2, claro, para x diferente de 0. Então, quem que é uma primitiva de 1 sobre x2? Eu me lembro que a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x2, ok? Então, para achar uma primitiva de 1 sobre x2, basta colocar um menos na frente desse 1 sobre x, porque agora a derivada de menos 1 sobre x vai ser menos a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x2, aí os sinais menos vão se compensar. Ok? Mais um exemplo simples que eu vou usar daqui a pouco. Se f for igual a cosseno de x, então, perfeitamente quem é a função cuja derivada é igual a cosseno é, por exemplo, seno, mas pode ser seno mais 1, seno menos 1, etc. Então, eu coloco a minha constante aqui para indicar que eu tenho essa liberdade. Vamos ver um exemplo mais difícil, de repente. Eu podia der... Então, aqui eu vou falar, ver o exercício 6.5 da apostila, que é um exercício bem elementar para calcular algumas primitivas de funções. Porque eu vejo que se eu pegar uma coisa um pouco mais complicada, tipo raiz de 1 mais x2, aí já fica mais difícil me lembrar, via todas as minhas regras de derivação, uma função cuja derivada podia ser igual a raiz de 1 mais x2. Okay? Então, para calcular primitivas de funções um pouco mais complicadas, a gente vai esperar um pouquinho, vai ter que estudar, introduzir alguns métodos. Ok? Então, eu queria fazer uma espécie de... dar uma espécie de explicação, eu não sei se é uma explicação boa, mas vamos imaginar que a gente começa aqui com uma função x, ok? E que derivar vai ser uma operação que desce. Por que eu falo isso? Tá? Porque eu lembro que se f for um polinômio, por exemplo, em x, então derivar faz o grau de um polinômio decrescer. Okay? Então suponha que a operação de derivar seja de descer assim. Okay? Então, para uma função f, a gente definiu o que era a derivada, e a gente obteve um monte de regras de derivação. Ok? E essas regras, uma vez que eu conheço elas e que eu souber usar elas direito, não tem mistério. Eu sei derivar todas as funções. Okay? Não tem dificuldade aqui. Claro que para derivar uma função eu posso precisar usar 5 vezes a regra de Leibniz combinada com regra da cadeia, etc, etc. Mas não tem mistério. Eu vou lá e eu aplico aqui. Então agora a gente está olhando e a gente viu que existe uma outra estrutura, okay, que é de achar todas as primitivas, as primitivas de uma função, porque elas vão me ajudar a calcular aquela função i. Okay? A diferença é que a gente sabe que tem, para uma função f, tem várias primitivas. Okay?
Então, quando eu derivo fzão, eu caio em f. Quando eu derivo gzão, eu caio no mesmo f. E eu sei que entre essas duas aqui pode ter no máximo uma constante. Okay? Mas mesmo assim, tem que se lembrar um pouco disso, que é a estrutura que apareceu agora com esse teorema fundamental. Então, para achar, para uma função dada f, não vai ter regras de integração. Eu quero insistir aqui. Não é que vai ter regras de integração para achar, para calcular a primitiva. Mas eu vou chamar isso, em vez de regras, vão ser métodos para calcular a primitiva. E é bem mais difícil do que os métodos de derivação. Okay? São técnicas de integração, se chamam às vezes métodos para calcular a primitiva. Okay? E calcular uma primitiva, a gente já entendeu, de alguma forma é desfazer alguma derivada. Okay? Tem que ver na função que a gente tem como que essa função pode ter sido obtido a partir de uma derivada e, enfim, vai ser mais complicado. Então depois eu vou voltar a esse problema de calcular primitivas. Eu quero voltar ao meu assunto principal. Ok? Então eu fiz o seguinte, tá? O ponto de partida era um A, um B, um ponto X e uma função área, ok? Que eu introduzi meio abstratamente, mas como sendo calcular a integral entre A e um ponto X. Então isso aqui eu falei, é uma função que é crescente em x e tem algumas propriedades, mas a mais importante é que, pelo teorema fundamental do cálculo, primeira parte, essa função i é primitiva de f. Ok? Então, essa função vai estar aqui em algum lugar. É uma dessas primitivas. Okay? Tem um monte. Tem infinitas primitivas. Mas eu quero a primitiva que me dá a função área. Não tem infinitas primitivas que me dão a função área. Só tem uma. Essa função área aqui ela é bem definida. Só tem uma. Então, aqui eu não tenho escolha. Aqui. Eu preciso achar exatamente a primitiva que me dá essa função área. Então, se f é uma primitiva qualquer, de fzinho, ok? O que eu sei é que, já que as primitivas só diferem por uma constante, né, o que eu vi no lema anterior, isso implica que i de x tem que ser essa função mais uma constante. Okay? Então, suponha que você conhece alguma primitiva de f, então necessariamente a minha função área tem que ser essa primitiva mais alguma constante. Okay? Então, isso vem do lema. Perfeito. Então, o problema é saber quem é C. Porque uma vez souber quem é o valor dessa constante C, eu vou saber exatamente quem é a minha função área I. Então, é isso que eu quero fazer. É determinar agora essa constante C. Mas lembra uma das propriedades da função área I é que ela se anula em A.
ok? Porque em A, a área entre a reta vertical em A e a reta vertical em A é zero, ok? Então, isso implica que se zero, né, se I de A é igual a zero, mas que I de x é igual a f de x mais c, isso implica que f de A mais c tem que ser igual a zero. Logo, c tem que ser igual a menos f de A. Ok? Então, eu posso voltar agora à minha função área e ver que se eu souber calcular alguma primitiva de fzinho, que eu chamar de fzão, então a função área vai ser dada por f de x menos f de A. Okay? Em particular, eu lembro que a integral que me interessa aqui era I, tá? Mas I podia ser visto como I de B. Então, I de B vai ser igual a F de B menos F de A. Ok? Então, isso me leva, o que eu provei aqui é o teorema fundamental do cálculo, que eu vou chamar de versão 2. Tá? Então, assim, provamos o seguinte teorema. Vou escrever tudo, né? Já que é fundamental. Teorema fundamental do cálculo, parte 2. Ok? É que seja... Vou pegar uma função contínua de novo, para garantir que ela é integrável e que eu posso derivar a sua função área. Então, vamos supor que f é contínua. E vou supor que eu tenho alguma primitiva de f. Tá? Quer dizer que f é uma função derivável cuja derivada é igual a f. Então eu não vou falar de função área nesse enunciado, eu só vou escrever essa coisa aqui, não em termos de I, mas da integral. Okay? Então, a integral entre A e B de f é igual ao valor da primitiva em B menos o valor da primitiva em A. Ok? Então, o que tem de interessante aqui é que esse teorema reduz essencialmente o problema de calcular a integral de f ao problema de achar alguma primitiva de f. Ok? Então, se eu conseguir, de alguma forma, achar uma primitiva fzão, eu vou calcular a integral da minha função fzinho, simplesmente calculando a diferença, olhando o fzão no ponto B menos fzão no ponto A. Nos pontos intermediários, os valores da primitiva fzão nem importam, okay? Só importa os valores na fronteira. Muito bem. Então, isso não quer dizer que calcular uma integral seja fácil, muito pelo contrário, porque achar uma primitiva pode ser um exercício difícil, tá? Igual a primitiva que eu coloquei aqui, vai dar um certo trabalho. A gente vai fazer isso provavelmente em uma das últimas aulas do semestre, do curso.
porque vai requer usar o uso de várias técnicas de integração. Ok? Mas o que eu quero fazer aqui antes de passar para as técnicas de integração, começar a olhar um pouco alguns exemplos e ver o que eu posso fazer com esse teorema fundamental. Então, vamos voltar ao que foi feito e visto no primeiro vídeo sobre integral, que era a função 1 menos x2. Okay? Lá eu tinha calculado a integral, que era a área dessa região, entre 0 e 1. Ok? Então, f de x era igual a 1 menos x2. E o que eu fiz foi calcular essa integral, a integral de f entre 0 e 1. Ok? Então, vamos verificar que a gente obtém o mesmo resultado que a última vez, só que de uma maneira muito mais direta. Okay? Então, para calcular isso, eu gostaria de ter, eu gostaria de ter aqui uma primitiva de f e calcular f de 1 menos f de 0, igual até aqui. Ok? Então, para isso, vamos buscar uma primitiva. Tá? Eu preciso saber se eu consigo me virar para achar uma função f. Vamos calcular. Então, primitiva. Eu quero uma coisa cuja derivada seja igual a 1 menos x2. Então, a gente já sabe fazer isso, porque para uma derivada ser igual a 1, tem que ter um x, e para uma derivada ser igual a menos x2, tem que colocar um menos x3 sobre 3. Ok? Então, eu posso pegar como primitiva x menos x3 sobre 3. E o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar a constante, mas vocês vão ver porque não tem menor importância. Okay? Aqui, uma vez, eu preciso de alguma primitiva, tá? O que está escrito aqui. Eu preciso de alguma primitiva. Eu sei que todas diferem por uma constante, mas eu vou mostrar agora por que é essa escolha da constante c não importa. E, na verdade, eu posso pegar 0 como constante. Okay? Então, uma vez que eu tenho essa primitiva, eu aplico o teorema fundamental, e eu escrevo a integral vai ser f de 1 menos f de 0. Então, quanto que vale essa função aqui? 1. Ela vale 1 aqui menos 1/3 mais c menos, quanto que ela vale? 0. Ela vale 0 aqui menos 0 elevado a 3, tinha um 3 aqui também, né? Sobre 3 mais c. Ok? Então, a gente vê que qualquer que seja a escolha de c, quando eu calcular a diferença entre o ponto B e o ponto A, a constante c que eu escolho aqui sempre some. Okay? Então, depois eu não falo mais isso, mas a gente vê muito bem nesse caso particular que ela não influi. Aí quem vai sobrar? No fim vai sobrar 1 menos 1/3, que é igual a 2/3. Então, de uma maneira muito mais direta, sem passar pela construção das somas de Riemann e dos limites de tudo, a gente já obtém o mesmo resultado usando essa ferramenta que é muito poderosa, que é o teorema fundamental. Então,
Então, eu vou quase parar aqui, eu vou só fazer o segundo exemplo, que era o que me motivou para desenvolver essas coisas, era o caso do cosseno. Vou fazer um desenho um pouco melhor. Ok? Cosseno de x entre 0 e π sobre 2. Então, nesse caso, f de x é a função cosseno, mas eu sei que uma primitiva do cosseno, a gente viu mais cedo, é seno de x mais uma constante. De novo, essa escolha da constante não importa aqui. Logo, a integral entre 0 e π sobre 2 do cosseno t dt é igual a seno, a diferença, né? A função f no ponto π sobre 2 menos f de 0. Isso é o teorema fundamental. Ok? Mas eu sei que a constante c vai sumir, fazendo essa diferença. No ponto π sobre 2, o seno vale 1. E no ponto 0 vale 0. Logo, a área que tem debaixo da função cosseno entre 0 e π sobre 2 é exatamente igual a 1. Perfeito. Então é isso. A partir do próximo vídeo eu vou usar mais um pouco esse teorema fundamental do cálculo para calcular áreas de regiões um pouco mais gerais no plano. E mais tarde a gente vai ter que desenvolver técnicas de integração, porque, por exemplo, eu podia fazer uma pergunta. Eu sei que se eu pegar um quarto de círculo de raio 1, ok? Então, a integral entre 0 e 1, tá? O quarto de círculo de raio 1, ele tem essa equação aqui. Então, em princípio, eu deveria poder mostrar que essa integral aqui é igual ao quarto da área do disco de raio 1, que é π sobre 4. O problema é saber como que eu verifico isso. Eu preciso achar uma primitiva. Se eu quiser usar o teorema fundamental, eu vou querer achar uma primitiva dessa função. E, de novo, é um exercício um pouco difícil, que a gente vai ter que resolver mais tarde usando técnicas de integração. Então, por enquanto, é tudo que eu queria falar aqui.